Futebol brasileiro tem alguns jovens técnicos que vão se destacando. Você entende que eles devem ir para a Europa para dar um passo maior ou ficar aqui mesmo no Brasil e ajudar o futebol brasileiro a crescer taticamente? O que você pensa, Bruno? Bom, acho que alguns têm um projeto claro de trabalhar lá fora. Só que é difícil saber qual o momento e qual tipo de time você vai aceitar ou não uma proposta. Não é uma decisão tão fácil. Vamos discutir isso já já. Olha, nós temos Felipe Luiz, campeão de tudo, praticamente com o Flamengo. Nós temos o Rogério Ceni fazendo um projeto, primeiro projeto muito vitorioso no Fortaleza, agora no Bahia, um time em ascensão. E parece que a ideia desses dois treinadores, especialmente eles, mas podemos citar outros daqui a pouco, é fazer um período de adaptação aqui no Brasil e depois seguir para a Europa. É isso, Bruno, que eles devem fazer, porque obviamente eles não vão chegar pelo Real Madrid, não vão chegar pelo Bayern de Munique, eles vão chegar por times médios ou de um nível mais baixo. Vale a pena? Então, aí depende do projeto de carreira de cada um deles. Acho que, para mim, é bem claro que os dois têm esse projeto, né? O Felipe Luiz chegou a falar sobre isso, em algum momento trabalhar na Europa. O Rogério, ele está no Grupo City, acho que também a escolha dele, né, ele ter aceitado o convite para dirigir o Bahia tem muito a ver com isso, de estar no Grupo City, que tem outros clubes pelo mundo. Então, eu imagino que os dois tenham essa ideia. A situação, acho que o desafio maior é saber quando e qual tipo de time, né? Você, às vezes, tem que pegar um time bem pequeno e construir. Aí você vai ter paciência para isso, né? O Felipe está disputando títulos aqui, mas faz parte, assim, outros treinadores, o Manuel Pellegrini, que é chileno, ele pegou o Villarreal, e o Villarreal, quando ele chega lá, era bem menor do que é hoje, e com ele o Villarreal cresce, o Villarreal chega a uma Champions League pela primeira vez, chega a uma semifinal de Champions, é vice-campeão espanhol, que nunca tinha sido, e a partir dali ele abre espaço, está até hoje trabalhando lá fora, está no Betis, mas já dirigiu o Real Madrid, já dirigiu o Manchester City. Então, você tem que pegar algo... Às vezes, se você quer ir para lá, você vai ter que aceitar um projeto e ver o que acontece. Mas o Rogério, eu imagino que ele tem a ideia de, até dentro do Grupo City, talvez em algum momento, trabalhar. Quem sabe, um momento ele seja convidado, vai lá dirigir o Girona. Isso pode acontecer. O próprio Simeone, hoje consagrado, para alguns o técnico mais pago do mundo, não sei exatamente, mas dizem que sim, também começou muito por baixo, né? Sim, ele dirigiu Catania na Itália, e foi fazendo a carreira dele. No Atlético de Madrid, ele já era um ídolo, então ele chega lá muito pelo que ele fez como jogador, e ali ele vira um técnico gigante. Ele ajuda o Felipe Luiz. O Felipe... O Rogério não foi lá para fora, o Felipe sim. Felipe, no próprio Atlético de Madrid, ele tem uma identificação muito grande como atleta, como jogador, então tem esse ponto. Acho que tem alguns treinadores que talvez nem trabalhem aqui, que podem começar lá, alguns caras mais recentes. O Belletti está dirigindo o Sub-21, acho que é o Sub-21 ou Sub-19 do Barcelona. O Belletti está lá, em algum momento ele pode virar técnico do Barcelona. Claro, o Guardiola já esteve nesse lugar. Já, ele está ali. Então, se ele tiver... Eu, sinceramente, não acompanho assim, o trabalho dele, a gente não vê os jogos da base do Barcelona, mas... se o trabalho dele estiver sendo bem avaliado pelo clube, numa troca de técnico ali, pode ser que alguém fale, dá uma chance pro Belletti, o cara tá lá, tá tentando fazer a carreira lá. E acho que outros aí que tem o projeto de serem treinadores e tem nome na Europa, talvez comecem por lá, né? O próprio Thiago Silva já falou sobre isso, sobre ser treinador. O filho dele joga no Chelsea, o filho dele foi convocado para a seleção sub-17 da Inglaterra, e o filho do Marcelo foi convocado para a seleção sub-17 da Espanha, né? Então esses garotos talvez a gente nem veja jogando pela seleção brasileira ou por clubes brasileiros. Como aconteceu com os filhos do Mazinho, né? Sim, o Rafinha até optou por jogar pro Brasil, mas nunca teve sequência. O Thiago nunca, né? O Thiago foi jogador da seleção da Espanha, nunca jogou no futebol brasileiro, como o Rafinha em clubes também nunca jogou no Brasil. Então, o Casimiro é um cara que alguns dizem que ele pretende ser treinador, o Davi Luiz. Então, são caras que talvez comecem por lá. O Thiago Motta começou lá, ele é brasileiro, naturalizou italiano, jogou na seleção da Itália, mas ele é brasileiro e está fazendo a carreira dele lá fora. Então, talvez alguns que têm já esse nome lá fora nem passem por esse período. Eu tive em 2019 com o Dante, que é zagueiro, que joga até hoje no Nice, tem mais de 40 anos e está jogando ainda lá no Nice. Ele me falou que pretende ser treinador. Talvez é um cara que comece lá mesmo no Nice. Cris, ex-Corinthians, já está lá, né? Ele é treinador na França. Ele já está... Quando eu estive lá na França, que eu fui assistir um jogo do time do Cris na terceira, era a quarta divisão,
eu li recentemente que ele já está dirigindo, acho que na segunda. Então é um cara que está fazendo carreira. Caçapa, que veio aí emprestado pro Botafogo, Sim. mas ele tem carreira lá, né? Tem, ele já foi auxiliar no Lyon, dirigiu o time do Textor na Bélgica depois, e agora está no Botafogo de novo de auxiliar, mas é um cara que no Lyon ele tem portas abertíssimas, ele é ídolo, foi capitão do Lyon, então são caras que podem talvez começar a carreira já lá fora. E há um grupo de treinadores, e a gente tem mais contato com eles, que optaram pela América, fazer carreira aqui na América, né? Temos alguns, recentemente o Thiago Nunes se destacou, né? Porque estava fazendo esse trabalho. Semifinal de Libertadores com a LDU. Sim, sim. E outros técnicos que a gente vê. O Vasco quiser levar para o México. O Jardim. O André Jardine. E tem muitos técnicos agora conversando com jovens técnicos e eles falam exatamente isso, que esse é o mercado que eles pretendem explorar. Ganhando menos, provavelmente, mas criando uma casca internacional que pode ser interessante. O Thiago Nunes já passou pelo Peru, no Sporting Cristal, no Chile, na Universidade Católica e está no Equador, na LDU. Então é um cara que claramente ele optou, vou por esse caminho, vou trabalhar aqui na América do Sul. O Zago, né, tá fazendo carreira, já trabalhou bastante na Bolívia, principalmente, Sim. até na seleção. Dirigiu a seleção, dirigiu o Bolívar, dirigiu o The Strongest, dirigiu os principais clubes da Bolívia. Lá para o México, além do Jardine, outros foram para lá, né? O Paulo Vitor, que foi o técnico que ganhou a Copa São Paulo pelo Palmeiras primeira vez, foi trabalhar lá. Tem outro que era do Fluminense da base, acho que era Guilherme Leal o nome dele também, que foi auxiliar do Jardine. Quando o Jardine sai do Atlético São Luís e vai para o América, ele dirige o time, ele fica lá como treinador. Então também tem treinadores que estão fazendo a carreira lá fora. O Silvinho fez essa opção ali pela Albânia, passou no Corinthians, teve uma passagem no Lyon, a convite do Juninho Pernambucano, quando o Juninho era diretor, ele apostou no Silvinho, não durou muito no Lyon, veio para o Corinthians e está lá na seleção da Albânia, já levou a Albânia para uma Eurocopa e pode levar para uma Copa do Mundo. Então, alguns estão já fazendo uma outra rota, né, um outro caminho. Sobre o Felipe e o Rogério, que estão aqui, eu acho que vale um exemplo que é difícil, não é fácil, não é uma coisa simples. Acho que vale o exemplo do Marcelo Gallardo. Teve um momento que o Gallardo era o técnico mais valorizado aqui da América do Sul, no River Plate, e ele teve, pelo menos especulações, não sei, a gente nunca sabe o que chega oficialmente ou não, mas especularam que o Olympique de Marseille, onde ele jogou, o convidou, e ele não aceitava, talvez esperando algo maior, e não veio. E ele teve que ir lá para a Arábia Saudita, com certeza ganhou muito bem, mas talvez nessa coisa de vou esperar um clube maior, tenha passado o bonde aí para o futebol europeu. E ele já está de volta aqui no River depois de passar na Arábia. E sem conseguir o mesmo sucesso, talvez até frustrado pela experiência ou pela expectativa que ele tinha. E você pensa o que sobre esse tema? O treinador tem que mirar lá fora, aqui se ganha o suficiente para ficar numa boa? O que você pensa a respeito disso, hein? Deixa o seu like, compartilhe, dê a sua opinião a respeito desse tema e sugira temas para a gente também. Mas principalmente, né, Bruno? Inscreva-se no nosso canal. Estou até olhando para o céu, ó. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. Futebol Entre os Grandes, você vai ter conteúdo de futebol toda semana aqui no Futebol Entre os Grandes. Valeu.